Vamos continuar lendo o livro Ave Cristo. Hoje vamos ler a página 218. Então, sentem-se confortavelmente, fechem os olhos físicos, respirando fundo, acalmando nossos pensamentos. Vamos pedir a presença do Mestre Jesus e dos mentores para mais algumas páginas do livro Ave Cristo. Que possam sair daqui vibrações durante a leitura, que elas sejam encaminhadas para todos que sofrem em hospitais e seus familiares, todos que contraíram a Covid-19, dando forças, ânimo, renovação de fé, coragem e confiança que tudo vai ficar bem. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Helena abandonou-se aos braços da governanta, clamando em lágrimas convulsivas. Que será de nós? Sinto-me envergonhada, vencida. Tanto sacrifício para conduzir uma filha, tanta luta para sustentar a maternidade, tanto esforço para comprar tão escuro resultado. Vingar-me-ei sem compaixão. Antes, porém, que a palavra dela se fizesse mais áspera, Anacleta rogou afetuosa: Helena, controla-te. E alterando o tom da voz como a pedir-lhe rememorar-se o próprio passado, aconselhou: quem de nós não terá tido perigosos desvios na vida? Calemo-nos por agora. Não provoques a presença de teu pai, encanecido e doente, neste quarto. Frases duras não corrigem faltas cometidas. Se desejas amparar tua filha, não fujas à paciência. Ninguém auxilia por intermédio da irritação. Se não podes ajudar hoje a nossa Lucila, procura o silêncio. Conversa contigo mesma e aguardemos a passagem das horas. É possível que o amanhã nos visite com o socorro desejado. A senhora, em pranto, aceitou o conselho e retirou-se, moralmente esmagada, enquanto a velha servidora acomodava a moça abatida ao leito, mantendo-a junto dela com devoção e bondade. Anacleta parecia adivinhar. No dia seguinte pela manhã, Teódulo chegava à metrópole, procedente de Leão. Helena experimentou imenso alívio. Encontrara o confidente capaz de prestar-lhe apoio decidido. Sem perda de tempo, mantiveram ambos a sós demorado colóquio num compartimento isolado. Mas depois de chorar em excesso, colocando o amigo no conhecimento da verdadeira situação em casa, a matrona, assombrada, ouviu dele a descrição do que ocorria na província. O agente de Vetúrio, animado quanto possível à sua versão pessoal dos fatos, informou-a de que não alimentava qualquer dúvida sobre a fidelidade conjugal de Tassiano, asseverando que ele e Lívia se amavam perdidamente. Pintou a vila dominada por essa nova mulher que lhe conquistara não somente o coração do marido, mas igualmente o da filha, porque Blandina vivia no lar como se lhe fora pupila subserviente. Contou que o velho filósofo,
devia ser algum conspirador disfarçado, explorando os dotes da moça, porquanto ele, Teódulo, estava convicto de que o inteligente ancião recebia largas somas da bolsa de Tassiano, a fim de silenciar e concordar com a deplorável situação, acentuando ainda que pai e filha não passavam de embusteiros da seita dos nazarenos. A interlocutora anotou as informações com a expressão de uma leoa ferida. Ergueu os braços para o alto, invocando a maldição dos deuses sobre todos os que lhe perturbavam a tranquilidade doméstica, mas reajustada, de algum modo, pelos carinhos que o amigo lhe dispensava, suplicou ao intendente de Opílio lhe orientasse as decisões. Primeiramente, considerou ele sagaz, faz-se necessária uma completa inspeção no sedutor de Lucila. Será casado? Possuirá bens apreciáveis? Estará em condições de concorrer com o nosso Galba no páreo do matrimônio? Sentindo a delicadeza do assunto, proponho-me observá-lo. Começarei a tarefa ainda hoje. Tenho amigos no anfiteatro. Achá-lo em pessoa não será tão difícil. E, encontrando-o, tentarei conquistar-lhe a confiança, porque depois da confiança, o vinho fará o resto. Naturalmente, biografar-se-á como se faz necessário. Veremos então a conveniência de lhe aceitarmos a aliança. Mas e se ele for um desclassificado, como creio? Se for um celerado na capa de um homem distinto? Nessa hipótese, que desejarias fosse feito? Indagou Teódulo com um largo sorriso nos lábios. Helena revirou nas órbitas os belos olhos felinos e respondeu franca: minha desforra é a destruição. A morte é o remédio das situações irremediáveis. Não hesitarei. Tenho bastante veneno para limpar o caminho. Ambos passaram ao encaixe de vários pormenores do sombrio plano que lhes nascera da conversação, e com sinistras perspectivas, o amigo incondicional da matrona visitou o anfiteatro, a pretexto de assistir aos exercícios da escola de gladiadores. Não encontrou dificuldade para rever companheiros antigos, entre os quais Sétimo Sabino, velho jogador, que, levando com jeito, afirmou conhecer Marcelo e prometeu apresentá-lo mais tarde, naquele mesmo dia. O moço estaria num sarau na casa de Aprígia, dançarina famígera, que sabia carregar muitos homens de uma só vez em torno da própria beleza. Com efeito, à noite, Sabino e Teódulo conversavam no salão iluminado da residência da singular mulher que se instalara no pé do Tibre, quando Voluciano entrou de semblante carregado. Parecia triste e inquieto. Sétimo, interessado em servir ao companheiro, não perdeu tempo, atraindo-o com um sorriso acolhedor. Ofereceu-lhe um lugar à mesa. Teódulo e o recém-chegado entraram em
animada palestra sobre gladiadores e arenas, e verificando-lhes a intimidade que se fizera espontânea, Sabino retirou-se justamente quando as primeiras taças começaram a aparecer frescas e abundantes. A sós com o rapaz, o enviado de Helena, adivinhando-lhe a mágoa, depois de bebericarem por alguns minutos, aparentou maior avidez pelo vinho e exclamou: que seria do mundo se os deuses não nos dessem o que beber? Modificar nossa alma num corpo, eis o segredo da felicidade. Sorvamos o vinho para que o vinho nos absorva. Marcelo achou graça no anfitrião e mostrou o forçado sorriso, acentuando: é a pura realidade. Numa noite negra como esta, beber é fugir, aliar-se, esquecer. Mergulhou os lábios na taça transbordante e, ao ver-lhe os olhos esfogueados, Teódulo aventurou uma sondagem sutil. Procuro também desaparecer de mim próprio. Nada existe de mais doloroso em um amor infeliz. Um amor infeliz? Considerou o interlocutor, apanhado de surpresa. Não pode ser mais infortunado que o meu. Vejo-me em escuro labirinto, a debater-me só, plenamente sozinho. Se algo posso fazer, dispõe de mim. E, disfarçando a ansiedade que o dominava, o intendente de Vetúrio indagou: moras em Roma há muito tempo? Longe de sentir-se examinado, Volaciano, talvez no incontido desejo de associar alguém aos problemas que o torturavam, desabafou: sou romano, contudo estive distanciado da capital muito tempo. Cruzei o Mediterrâneo em várias direções e cheguei da Gália Narbonense há meses. Vinha no propósito de imprimir novo rumo à existência. Entretanto, os imortais não me permitiram a transformação a que aspirava. Marcelo tragou mais um gole e prosseguiu: uma beldade irresistível fascinou-me. Não tive forças e amei-a freneticamente. Minha diva, porém, mora tão alto, que ainda agora, por mais a esperasse, não conseguiu descer para aquecer-me os braços frios. Trata-se então de uma Vênus assim tão rara? Sim, suspirou o moço, caminhando para a embriaguez. É uma beleza que me afoga a consciência e me consome o coração. Daqui mesmo? Oh, quem poderá conhecer a origem exata de uma deusa? É uma pomba tímida, fala pouco de si mesma, provavelmente com receio de que nos destruam a felicidade. Sei apenas que reside em Leão, encontrando-se agora em prolongado repouso, junto do avô. Ah, considerou Teódulo manhoso. Justamente de Leão, moro lá também, achando-me
na cidade a serviço. Voluciano mostrou algum sobressalto no olhar, em que ainda fulguravam réstias de lucidez, e falou, restringindo a espontaneidade. Quanta coincidência! Por lá me demorei algumas horas antes do meu regresso a Roma. E como poderia estar na presença de alguém com a possibilidade de conhecer-lhe os passos na retaguarda, experimentou o desejo de preparar a própria defesa para qualquer eventualidade e comentou: imagine que a má sorte é uma asa negra sobre os meus dias. Era noivo em Massília de uma jovem que subiu ao Ródano acima, instalando-se em Leão com o velho pai. Quando a saudade que apertou o coração dirigiu-me ao encontro dela, mas com assombro, fui descobri-la enleada em compromissos novos. Um velhaco de nome Tassiano dominou-a completamente. Teódulo, que ignorava a experiência conjugal de Lívia, tomou as mentiras de Marcelo por verdades e, com a volúpia de um caçador diante da presa, disse num tom de admiração: Tassiano, conheço muito e, pelo que dizes, julgo identificar tua noiva gaulesa na formosa Lívia, que presentemente lhe distrai os ócios. Sorriu com aspecto de amigo carinhoso e ajuntou: pequeno mundo é o nosso. Em qualquer parte vivemos agarrados uns aos outros. O interlocutor, espantado, quis recuar na conversação, mas temendo as consequências de uma fuga inoportuna, confirmou desapontado: ele mesmo. Conheces então a espécie de mulher a quem devotei minha máxima confiança? Superficialmente. Apenas observei o par em excursões e entendimentos infindáveis ao passar pela porta do velho afinador, reconhecendo-se à frente de valiosa oportunidade para indagações. Teódulo inquiriu de chofre: é aquele estranho filósofo quase teu sogro? Será grego, egípcio, romano? Sei lá, respondeu o rapaz, mantendo-se em guarda. Sei apenas que é um antigo liberto da casa de Jubélio Carpo, com quem permanece ainda empenhado em larga dívida. Certo dia, enfadou-me com uma autobiografia desinteressante e soporífica, da qual somente conservei esse pormenor. Notando que Marcelo começava a ensimismar-se, o companheiro baixou a pressão do inquérito e acentuou: jovem amigo, esqueçamos o passado, bebamos ao presente. Se nossas vidas cruzaram no dia de ontem, quem sabe poderei auxiliar-te de algum modo no dia de hoje. O moço pareceu diminuir a desconfiança que passara a assediá-lo e suspirou: quem dera! Tive o infortúnio de apaixonar-me pela neta do ricaço Vetúrio. Opílio Vetúrio? Atalhou o interlocutor, fingindo-se perplexo. Sim, aparentando entusiástica alegria, Teódulo acentuou: conheço-o também. Refere-te
naturalmente a encantadora Lucila. Maravilhado com o imprevisto, Marcelo desabafou em longa confidência, explicando que se habituara a encontrar diariamente a jovem num pequeno caramanchão de jardim. Entretanto, desconhecendo o motivo, Lucila não descera aos colóquios de costume naquela noite. Achava-se, por isso, desalentado, aflito. Teódulo dirigiu-lhe frases reconfortantes e aconselhou-o a insistir na noite seguinte. Não era ele amigo do velho Vetúrio desde a infância, e demonstrando desfrutar a intimidade de Helena, prontificou-se a orientar alguma combinação suscetível de beneficiá-lo. Prometeu entender-se no dia imediato com a família da menina e recomendou a Marcelo aguardasse no jardim no horário de sempre, onde estaria em pessoa para dar-lhe as boas novas. Comovido, apertou as mãos do protetor com efusiva satisfação e contemplou-o enlevado, qual se estivesse diante de um semideus. Ambos contentes se abeiraram de algumas mulheres alegres, admirando-lhes os bailados exóticos, e em seguida despediram-se em cristalinas gargalhadas de velhos amigos. De manhãzinha, Teódulo procurou Helena para informações. A senhora escutou-lhe o relatório verbal entre curiosa e indignada. Ao término da minuciosa elucidação, falou enraivecida. Com quem então era noivo da mulher que me invade a casa? Triste par de criminosos natos. Ela me turta o esposo, ele me perverte a filha. Ainda bem que estou viva e sã para impedir vítimas novas. Esboçou o irônico sorriso na máscara fisionômica e perguntou ao companheiro: que sugeres? Helena, ontem mesmo o assunto poderia ter sido liquidado. Atravessamos juntos a corrente do Tibre. Ele, desorientado pela embriaguez, poderia ter caído nas águas, dormindo para sempre. Ninguém daria por isso. É um bilbe que não ajuda ninguém. Todas as informações colhidas no anfiteatro coincidem quanto a ele. É vagabundo, preguiçoso e ladrão no jogo fácil. Ninguém sabe porque teria merecido o interesse de Cláudio Lício, sem nome, sem dinheiro, sem procedência. De que modo concorreria com nosso Galba num casamento de tal monta? Não desejava, porém, assumir qualquer responsabilidade sem ouvir-te. Procurei encorajar-lhe a vinda hoje para qualquer decisão. Naturalmente, agirei segundo a tua vontade. A senhora pensou e após longa pausa considerou resoluta. Fizeste bem. Regozija-me a segurança de tua fidelidade. Nasceu-me agora no cérebro um plano eficaz, em cuja execução Tassiano será chamado a contas com a eliminação de nossos inimigos. Um velho sórdido quanto esse Basílio de que me dás notícias não deveria reclamar-nos tanta consideração, mas para avançarmos sem aborrecimentos, procuremos a família de Carpo, de modo a conhecer-lhe a verdadeira situação. Antes de mais nada, porém, é
indispensável atingir o objetivo mais próximo. Voluciano morrerá hoje mesmo no Caramanchão. Tenho os recursos adequados para a taça com que poderás cumprimentá-lo à chegada. E a menina? Indagou Teódulo, impressionado com a audácia do projeto. Ora, esclareceu a matrona sem rebuços. O carro não escolhe o passageiro. Lucila, por enquanto, não passa de uma boneca ingênua. Ouvidará a loucura praticada e aceitará a realidade, abençoando-nos mais tarde a interferência. O casamento, acima de tudo, é um negócio. Não admito, venha ela preferir um vagabundo a um cavalheiro da estirpe de meu irmão. Casei-me em obediência a meu pai. Agora creio haver chegado o instante em que devo ser obedecida. Paramos na página 25. Jesus querido, mentores, obrigada por mais essas páginas do livro. Obrigada por amparar-nos. Faça com que as vibrações que saíram daqui hoje possam chegar aos seus destinatários. Até a próxima vez. Obrigada. Que assim seja.